Valendo. Fala aí, você jovem adolescente, está acompanhando a gente aí pelo nosso canal. Deus abençoe você. Que você possa aprender com a gente em mais essa lição, nossa lição 5, nosso trimestre sobre liderança. Hoje a gente está com os jovens aqui. Dá um salve aí, galera. Os adolescentes estão aqui com a gente também hoje. E sala cheia, e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a falta que um líder faz, tá bom? A falta que um líder faz, essa é a lição de hoje. Os adolescentes, não sei o que eles estão, vocês estão estudando lá no trimestre de vocês lá? Olha aí, ó, o professor de vocês depois, ó. Calma. Como viver no mundo à luz da Bíblia. Aí, como viver no mundo à luz da Bíblia. Aqui na Sala dos Jovens a gente está falando a respeito de liderança na Igreja de Cristo. Então a gente está tratando um pouco mais a respeito da liderança. Então a gente já falou aqui sobre o que é um líder, o que não é ser um líder. A gente já falou aqui a respeito da pessoa do líder, os dilemas que um líder sofre, os dilemas que um líder tem, as qualidades e características que um líder precisa ter e quais ele não precisa ter, quais ele não pode ter. A gente falou também aqui a respeito da liderança de Moisés. E na última aula o Lindenberg ministrou aí a respeito da liderança de Josué, certo? Então, a gente continua seguindo aí o nosso tema de liderança e hoje a lição 5 é a respeito da falta que um líder faz. Então, o nosso texto principal está lá no livro de Juízes, capítulo 25 e o verso 20, aliás, 21, 25, capítulo 21, verso 25. Juízes 21, 25. Capítulo 21, verso 25. Diz assim, ó, naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. O resumo da nossa lição diz o seguinte: Deus levanta pessoas em diferentes tempos para conduzir o seu povo e a ausência de um líder pode trazer sérios prejuízos, certo? Os objetivos dessa lição são 3, certo? Mostrar como se deu o período dos juízos, conscientizar a respeito da falta de um líder e apresentar a solução necessária para que não faltem líderes vocacionados e treinados para ocupar essas posições, né? Eu gosto muito de falar cargo, porque liderança não é cargo, liderança é posição. Então, nosso texto bíblico está lá em Juízes, no capítulo 2, do verso 7 até o 14. Então eu vou ler o primeiro e na sequência vocês vão lendo em cada um, certo? Vamos lá, ó. Verso 7 diz o seguinte: E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que prolongaram os seus dias depois de Josué. E viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera em Israel. Verso 8. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos. Verso 9. E sepultaram-no no termo da sua herdade, em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. Verso 10. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor nem tampouco a obra que fizera a Israel. 11. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins. 12. E deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tira até do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e adoraram a eles, e provocaram ao Senhor a ira. 13. Porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote. 14. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de invasores que os espoliaram, e os entregou aos inimigos que os cercaram, e não puderam mais oferecer-lhes resistência. Certo, então esse é o nosso texto bíblico, certo? A gente está vendo aí uma passagem de Juízes que fala a respeito da transição, né? De quando Josué morre. Então, Josué morre e a partir dali inicia-se o período dos juízes. E a gente vai entender o porquê inicia-se esse período e por que esse período foi um período muito crítico na história de Israel. Beleza? Então, antes da gente começar aqui na nossa introdução, está com o mesmo número ainda, Samuel? Eu? Você está com o mesmo número ainda ou mudou? Troquei. Trocou? Então, peraí. Alguém pega o número do Samuel e passa a revista para ele aí pelo... Eu tô sem celular aqui, então. Já? Você está sem? Então alguém divide a revista aí com o Samuel e com a Rayane.
estão hoje aí nos visitando, mas vai fazer parte aí. Em nome de Jesus, vai estar com a gente aí. Alguém compartilha aí o celular aí com eles aí para eles poderem acompanhar aí com a gente, tá? A nossa introdução diz o seguinte, ó. O livro de Juízes oferece um registro importante de um longo período da história de Israel. Ele mostra uma época de altos e baixos do povo de Deus, um tempo marcado pelo declínio espiritual, moral e social. Um olhar mais atento sobre este livro nos permite dizer que um dos principais fatores para tal decadência foi o quê? A ausência do quê? De uma liderança. De uma liderança o quê? Constante, à frente de Israel. Na lição deste domingo, desta terça, em nome de Jesus, estudaremos as consequências da falta de uma liderança permanente estabelecida por Deus. Certo? Então, o livro de Juízes marca ali um período muito doido da história de Israel. A gente vai ver que o pessoal, né, do povo de Israel, eles vêm ali, né, do Egito, saem do Egito, Moisés liberta o povo, eles vêm no deserto. Eles já não vêm numa fase bacana, vem aquela pegada da murmuração, eles reclamando, querendo as cebolas do Egito, né, sentindo saudade das cebolas do Egito, enfim, e querendo voltar para o Egito, e Deus tentando direcionar eles ao caminho da Terra Prometida. Mas, a partir do momento que Deus sentencia aquele povo e fala, olha, todos vocês aí da idade de 20 anos para baixo não herdarão a terra. Então ali, essa galera que estava abaixo dos 20 anos é a nova geração que agora, com Josué, assume o posto, né? E é essa galera que vai para cima de Canaã e conquista a Terra Prometida. Porém, depois que essa galera conquista a Terra Prometida, né, foram 31 reis que eles derrubaram ali e conquistaram, 31 cidades. E eram, a maioria delas, cidades fortalezas, como Jericó, por exemplo, a gente vê, né? Jericó, a mais famosa delas, Jericó, que tinha suas muralhas, seus muros altos e largos, que até casas eram construídas em cima desses muros. Então eram todas cidades fortalezas. E eles vencem todas essas batalhas, conquistam esse território, mas chega um determinado momento que Josué morre. E como eu acredito que o Lindenberg deve ter falado na última lição, uma das grandes falhas da liderança de Josué foi não ter formado um sucessor. Foi não ter passado o bastão adiante para alguém, não ter preparado alguém como Moisés preparou ele. Então, esse foi um dos grandes fracassos da liderança de Josué. Apesar da liderança de Josué ter sido uma liderança que impulsionou o povo e fez o povo conquistar a sua terra, também foi uma liderança que fracassou no ponto onde não houve um legado, não foi deixado um legado, não foi deixado alguém para continuar aquela história, para continuar aquela liderança. E aí, nisso, entramos no período dos juízes. E o período dos juízes é marcado por isso. Um povo que não tem liderança e fica rodando em círculos e vivendo um ciclo terrível na presença de Deus. Então, a gente tem um povo que se desvia dos caminhos do Senhor e começa a praticar a idolatria dos povos cananeus. Então, eles adotam os deuses de Canaã para si, né? Então, eles começam a adorar Baal, a adorar Astarote, a adorar outros deuses e chega um determinado momento que eles começam a se casar entre esses povos, né? E Deus sempre condenou o casamento misto. Então, quando a gente fala, gente, de jogo desigual aqui, tem gente que acha ruim. Mas Deus, desde o princípio, sempre ordenou que o seu povo se relacionasse entre si e não com povos estranhos. Por quê? Porque quando a gente se relaciona com povos estranhos, a gente traz para nós coisas da vida dessas pessoas. E era o que aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel começou a se relacionar com os cananeus e eles começaram a trazer os deuses cananeus para dentro do arraial do povo de Israel. E Deus se ira com isso, porque a Deus pertence toda a glória, a Deus pertence todo o louvor. Só Ele é o único Deus. Então Deus fica irado agora com o seu povo, porque o seu povo começou a idolatrar outros deuses, né? Adorar a outros deuses. Então o que acontece? Deus agora vem e permite que os povos que ainda ficaram na terra, alguns povos que ainda ficaram na terra, por preguiça do povo de Israel de conquistar o restante do território, Deus permite que essa galera agora oprima o povo de Israel. Então esse povo vem, agora eles dominam Israel e agora eles começam a oprimir o povo de Israel, eles começam a escravizar o povo de Israel, eles tomam suas mulheres, eles estupram suas mulheres, eles tomam as suas fazendas, né, as suas terras, os seus plantios, suas colheitas. Eles tomam tudo e começam a oprimir o povo.
Quando o povo começa a sentir na pele o que está acontecendo, eles vão e se arrependem e começam a clamar a Deus. E aí Deus responde a oração deles por conta do arrependimento e levanta alguém para livrar o povo de Israel, que é um juiz. Deus levanta um juiz. E aí esse juiz vai, batalha, luta pelo povo, liberta o povo, e aí o povo vive um tempo de paz. Só que aí esse ciclo fica se repetindo durante esse tempo todo do livro de Juízes. Então eles vão, ficam um tempo em paz, depois eles caem na idolatria de novo, depois Deus castiga eles, aí eles oram a Deus, se arrependem, Deus vai, levanta o juiz livra eles vivem um tempo de paz. Caem na idolatria, Deus castiga eles, e tudo de novo. Isso por um período de aproximadamente 320 anos a 510 anos. Eles vivem todo isso durante mais de 200 anos, eles vivem lá esse ciclo e não mudam. Então o livro de Juízes é um período bem conturbado da história de Israel, né? E a gente vai ver um pouquinho disso, que um dos pontos principais do povo ter vivido isso foi realmente por conta de não ter uma liderança sobre si, não ter alguém que estava à frente para liderar essa nação, certo? Deixa eu ver aqui, estou esquecendo de alguma coisa? Acho que não, né? Então é mais ou menos por aí, a gente vai analisar um pouquinho o livro de Juízes e ver todo esse período aí que o povo passou, certo? Então, ó, tópico número 1 aí, o período dos juízes. Subtópico 1 diz o livro de Juízes. O livro de Juízes é um livro, o que está dizendo aí? Histórico. Vocês sabem a divisão da Bíblia? Alguém lembra? Divisão da Bíblia, dos livros, categoria dos livros. Começa com o Pentateuco. Pentateuco. Aí os livros históricos. Os livros Poéticos. Aí os profetas Maiores. menores. E aí o Novo Testamento. No Novo Testamento vem Evangelhos, história da igreja primitiva. Aí vem as cartas. As cartas pastorais, as cartas gerais, né? Depois as cartas pastorais. E, por fim, a revelação, que é o Apocalipse. Então essa é a divisão da Bíblia. Pentateuco, históricos, poéticos, profetas maiores, menores, evangelhos, história da igreja primitiva, epístolas gerais, epístolas pastorais e revelação. Vamos lá de novo? Vocês vão decorar isso aí hoje. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Pentateuco, históricos, poéticos, profetas menores, evangelhos, igreja primitiva, epístolas gerais, epístolas pastorais e revelação. Ó, que bem. Vamos de novo, todo mundo junto agora. Vamos lá. Pentateuco, históricos, poéticos, profetas maiores, profetas menores, evangelhos, igreja primitiva, Aí, ó, vocês estão demais. No final da aula eu vou perguntar de novo, hein? Não, tá, gente? É revelação. É, revelação. No final da aula eu vou perguntar de novo, hein? Alguém enche um copo d'água pra mim, por favor. No final da aula eu vou perguntar de novo, hein? Então, ó, é um livro histórico, ele é o segundo dos livros históricos, certo? Vem Josué, na sequência vem Juízes, tá? Então, ó, cuja autoria é desconhecida, então não se sabe ao certo quem escreveu o livro de Juízes. Até porque existe uma teoria de que o livro de Juízes ele foi escrito por várias pessoas, porque foi um período muito longo, né, de mais de 300 anos. Então, é um período onde é impossível que uma pessoa só tenha escrito, né? A não ser que seja por revelação, mas a gente não sabe também, né, como foi com Moisés. Mas foi um período muito longo, então não se sabe ao certo quem escreveu ou quantas pessoas escreveram, né, o livro de Juízes. E ele relata a história dos que governaram ali o povo de Israel num período depois da morte de Josué até a ascensão de Saul, até quando Saul foi eleito rei. Então esse período todo aí, desde quando Josué morre até quando Saul é levantado rei, esse é o período dos juízes, certo? Então quantos juízes vocês conhecem na Bíblia? Vamos lá, vocês lembram? Vou falando quem vocês lembram aí dos juízes. Sem pesquisar na internet, hein, mano? Gente do céu, mano. Nenhum? Nenhum, velho. Né, Mari? Salva aí. Nenhum? Não, salvação individual aqui, né? E aí, cadê juízes? Ninguém?
Ó, vou dar uma dica. Tinha um cara que era fortão, assim, ó. São um dos personagens? Sansão. É, são juízes. Quem eram os juízes que Deus levantou? Os nomes. Sansão. Sansão. Quem mais? Estava fácil, sabe? Jefté. Débora. Quem mais? Gideão. Sim. Quem mais? Aí. A outra cantava o Gideão aí, ó. Não lembrou do Gideão, mano? Quem mais? Ó, já foi Sansão, Gideão, Jefté, Débora. Quem mais? Tem vários, mano. Samuel tá coçando a língua aí pra falar. Pode falar, Samuel. Tem um que Deus chamou ele quando era pequeno. Davi. Não. Samuel, quem mais? Teve um que foi quem instruiu Samuel. Foi considerado juiz também, Eli. Apesar de não estar no livro de Juízes, eles também julgaram Israel. Entre outros. Otiniel. Tem um nome lá que é muito estranho, velho. Qual que é o nome? Abisson. Alguma coisa assim, né? Abisson. Abdom. É Abdom, isso. Tá escrito aqui, ó, um pouquinho mais na revista. Se vocês tivessem lido a revista em casa, deixa eu já aproveitar aqui, né? Se vocês tivessem lido a revista em casa, ó, vocês saberiam, tá? Mas vamos lá. Então, eu penso, durante esse período todo. Ai, Deus. Vamos deixar em off, gente. Vamos deixar em off isso aí, tá bom? Então, todo esse período aí, tá? Foi um período dos juízes, desde a morte de Josué até a ascensão de Saul. Então, ao todo aí são 14 juízes, tá? Que Deus levantou para socorrer o povo. Então, ó, vamos lá. Com uma abordagem de natureza religiosa, o livro de Juízes é melhor compreendido a partir de uma análise da realidade vivida por Israel naquela época. Este exame nos mostra a infidelidade do povo. Ó o ciclo. Infidelidade do povo, o juízo de Deus, o sofrimento, o clamor e a resposta do Todo-Poderoso. Diante desses fatos, podemos afirmar que o livro de Juízes se propõe a advertir a respeito do perigo e dos prejuízos de um povo desprovido de uma liderança. Outra importante mensagem que aprendemos por intermédio do estudo do livro de Juízes é o quanto Deus é benevolente e longânimo. Eu não teria paciência nenhuma, velho. Eu tinha exterminado esse povo aí, na moral. Eu ia mandar, toma fogo aí, seus lazarentos. Então, mano, não dá, mano. Abre a terra e cai todo mundo e já era. Então, Deus é bom, gente. Como Deus é paciente, né? Longânimo significa isso, ser paciente. Então, como Deus é paciente, mano. Se eu fosse Deus, Deus fosse eu, mano, eu não ia ter paciência comigo, velho, tá ligado? Não dá, mano. Não dá. Eu sou muito zoado, mano. Então, todos nós, imagina Deus olhando lá de cima, né? E olhando pra gente e falando assim, de novo você tá fazendo porcaria, mano? De novo, eu acabei de te perdoar, vou ter que te perdoar de novo. Imagina Deus, né? Imagina Deus lá de cima olhando tudo, né? Todas as cagadas que a gente faz, né? E falando assim, ô Senhor, pelo amor de mim, para de fazer, pelo amor de mim, para de fazer isso aí. Né? Então, Deus é um ser bondoso, longânimo, é um Deus que é bom, que é fiel. Né? Como a própria Bíblia diz, por amor dele mesmo que ele não nos consome, pelas suas próprias misericórdias. Certo? Pois mesmo em tempos sombrios de apostasia, o Senhor sempre ouve e atende ao seu povo quando este se arrepende de seus erros e o busca. Deus é bom e tem levantado ao longo de toda a história homens e mulheres fiéis para lidarem com o seu povo, glorificando o seu santo nome. Então Deus levanta homens e mulheres. Homens e mulheres. Não só homens. Deus levanta também mulheres, tá? E eles são levantados para quê? Para liderarem o povo de Deus, glorificando o nome de quem? Do homem e da mulher que foi levantado? Não, o nome de Deus, certo? Porque Deus é o único dono de toda a glória. Então o livro de Juízes mostra isso aqui, certo? Esse aqui é um resumo bem resumido mesmo do livro dos Juízes, certo? Então, pessoal, primeiro uma pergunta que eu quero fazer para vocês agora e eu quero que vocês reflitam até o final da aula. É o quê? Vocês acham que a liderança é importante? Se sim, por quê? Não respondam, fica para vocês. Vocês acham que seus líderes são importantes? Se sim, por quê? E a gente vai conversar depois no final da aula. Subtópico 2. A liderança dos juízes. Tava tudo aqui, gente. Era só a gente ler.
Eu falei, se tivesse lido a revista em casa, eu falei. Bênção. Sempre fala, dá uma lida. Eu falo, dá uma lida na lição. Eu falei assim, ó, a minha última aula aqui eu falei, leia a Os lição. adolescentes têm um pouquinho de ponto, porque a gente não ia saber que a gente ia ter. Não, formal. vocês até Quer beleza. ponto? Quer ponto? Qualquer dia vocês chamam de vocês, então, pra vocês responder assim. Olha aí. Olha, Peraí que eu vou mandar uma mensagem pro profeta aqui. Você tá baixinho aí? sou tão baixinho. Então, ó, a liderança dos juízes. Os juízes mencionados neste livro são Otiniel, Eude, Sangar, Débora, Gideão, Tola, Jair, Jefté, Ibsã, Elon, Abdon e Sansão. Eli e Samuel pertencem a esse grupo seleto, mas os seus feitos não são registrados nos livros de juízes. Sendo assim, 14 é o número de juízes registrados nas escrituras. Quantos juízes? 14. Vou perguntar no final da aula, hein? Os juízes foram pessoas escolhidas por Deus. Por quem? Deus. Para governar o seu povo. A função deles não era herdada como reis e sacerdotes, mas se tratava de uma escolha direta de Deus. Isso aqui é importante a gente salientar. Os juízes não eram uma profissão ou não eram algo que era passado de geração em geração como sacerdócio, por exemplo. Certo? Então isso não tinha nada a ver com herança. Não tinha nada a ver com herança. E um dos grandes erros hoje, das lideranças de hoje, é querer tratar a liderança de uma igreja, de uma parte do corpo de Cristo, como uma herança. Então o que a gente vê, por exemplo, tá? Eu vou falar aqui, a gente vê o quê? O pastor, ele é presidente de uma igreja. E aí quando ele tá velhinho lá, que ele vai se aposentar, de vez em ele orar ao Senhor e pedir para o Senhor mostrar quem o Senhor deseja que seja colocado, né, no lugar dele, ele passa o bastão pro filho dele. Agora é o fulano de tal júnior que vai assumir, o fulano de tal filho. Nada para o pastor José de Oliveira filho, não, viu? É o fulano de tal júnior, fulano de tal filho, fulano de tal neto. Então é como se a igreja não fosse de Deus, é como se a igreja fosse dele. E a igreja é uma herança que ele passa pro filho, pro neto, pro neto, entendeu? E isso não deve ser assim, gente. Não deve ser assim. Pode ocorrer de Deus escolher alguém da mesma... Pode. Mas imaginem só comigo, imaginem uma situação comigo, tá? Vamos supor que o pastor Zezinho tenha um filho homem que herdaria a igreja, um exemplo, da Refúgio. Será que, vamos olhar pela idade da Camila, ele teria a minha idade, 27 anos, teria a minha idade. Então, vamos supor que o pastor Zezinho vai se aposentar agora. O pastor Zezinho vai fazer 54 anos agora, segunda-feira, né? E ele vai se aposentar. Ele falou, vou me aposentar, não quero mais pastorear a igreja, agora eu quero só ser ministrado, não quero mais esquentar a cabeça e tal. E eu vou passar para o meu filho aí de 27 anos, aí, ele que vai assumir a igreja. Será que não tinha pessoas mais capacitadas, com uma idade um pouquinho maior, mais experiente, para assumir o trabalho? Com toda certeza. Será que não teria? Então, às vezes, a visão de quem está acima, às vezes se torna um pouco egoísta, porque a gente não olha como se a obra fosse de Deus e ele estivesse aqui cuidando, como um mordomo, que é o que a Bíblia diz que nós somos. Mas é como se a igreja fosse minha, e aí eu coloco quem eu quero, é quem eu acho, e não quem Deus quer, não quem Deus mostra. Então, isso é importante salientar, gente. Posição, não estou falando de cargo, estou falando de posição. A posição que Deus nos chama para assumir não é uma posição herdada. Não é porque, meu pai é pastor, filho de peixe, peixinho é, filho de pastor, pastorzinho é. Não, velho, não é assim. Então, o grande erro das lideranças de hoje é isso, é querer imputar aos seus filhos uma carga que Deus não colocou. É por isso que existem hoje muitos ministérios que estão, sabe, tá difícil, tá caminhando para rumos complicados. Por quê? Porque não existe como é que eu posso dizer, um cuidado com a obra, um amor com a obra, em mostrar que é Deus quem está no controle e Deus quem precisa escolher quem é que vai estar lá. Não, é algo que, eu preciso manter a minha geração aqui, eu preciso manter o poder na minha família, entendeu? Então é algo que é desnecessário, algo que Deus não instituiu, não é bíblico isso. Então aqui, o comentarista vem e fala exatamente isso. A função de juiz, Deus levantou os juízes naquela época, e não era uma função herdada, tanto que a gente vai ver pessoas de várias tribos ali. A gente vai ver pessoas de várias tribos diferentes, de vários locais diferentes ali de Israel, se levantando. Então não é algo que é herdado, gente. Não pensem que
eu sou líder de jovens hoje, então quando eu for sair dos jovens, eu só vou sair dos jovens quando o Liam for assumir os jovens. Mano, caramba, velho. O grupo é meu agora? Sabe, não é, velho. Não é assim que funciona, certo? Então, ó, os juízes não tinham função de interpretar a lei, mas eles tinham a responsabilidade de cumpri-la e levar o povo a fazer o mesmo. Porque os juízes eram líderes que eram levantados naquela época. Porém, como a gente viu no começo da primeira aula, a gente viu que liderança é o quê? Gente, a liderança é o quê? O que é ser líder? É fazer o quê? Servir. Não. Ser exemplo. Não, também. Tá quase aí. Aí eu não. Tá quase aí. Ser referência. Quase. Tá perto, tá perto. A palavra é outra. Esqueci. Começa com a letra I. Influência. Influenciar! Influenciar. Liderar é influenciar, certo? Eu tava lembrando que a Lívia falou no outra aula. Liderar é influenciar. Então eles tinham a responsabilidade de cumprir a lei e de levar os outros a cumprir. Ou seja, eles tinham que cumprir a lei e influenciar o resto do povo a cumprir também. Esse era o papel dos juízes, certo? Cadê? Cada um desses juízes foi levantado em um tempo de grande aflição para Israel. Sob a autoridade e poder de Deus, eles realizaram grandes feitos, desempenhando um importante papel ao longo de aproximadamente 410 anos. Esses 410 anos aqui é um valor que está aproximado, tá? Se a gente for olhar a história, é entre 320 anos até 540. Então tem um espaço muito grande aí. Até porque o livro de Juízes não conta Eli e Samuel, né, que são duas gerações diferentes. Então é um espaço bem grande de tempo aí, certo? Sobre o tópico 3, o contexto social dos juízes. Os juízes atuaram em um período que pode ser bem compreendido e bem definido pelas seguintes expressões. Não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Essas declarações revelam um povo sem a presença de um líder permanente, e que em função disso acreditavam que era livre para fazerem o que bem desejasse. A desobediência foi uma marca no tempo dos juízes. Sem a presença e a referência de um líder, o povo de Israel se desviou dos mandamentos do Senhor. Foi indiferente às obras que Deus havia realizado por ele e por seus pais. Mas, além disso, negligenciou a comunhão com Deus, pois o livro de Juízes registra vários episódios nos quais Israel esteve mergulhado na idolatria. Os juízes foram levantados por Deus em uma época de frieza espiritual, confusão social e declínio moral. Certo? Então, o contexto que eles viviam ali, cada juiz foi levantado em um contexto diferente. Mas todos eles debaixo de um tipo de opressão de algum povo. Quando Deus levanta Gideão, o povo de Israel estava sendo atormentado pelos midianitas. Quando Deus levanta Sansão, o povo de Israel estava sendo atormentado pelos filisteus. E assim por diante. Então, a gente vê que cada juiz ele foi levantado ali de acordo com um contexto, né, um momento ali, e sempre é um momento muito crítico. Então, quando a gente vê, gente, geralmente um momento de transição de liderança sempre é um momento conturbado. Sempre. Quase nunca uma troca de liderança é um momento calmo. Quase nunca. É muito difícil acontecer isso. A gente pode ver, por exemplo, a troca de liderança de Moisés para Josué. A gente vê que Moisés carregou o povo até lá próximo ali do Jordão, e aí Deus fala para ele, você não vai entrar, né? Você só vai ver, você não vai entrar, e aí Deus recolhe Moisés e aí levanta Josué. E aí, como que é o período ali? Como que Josué vai agora se levantar ali no meio do povo, que o povo tinha o Rio Jordão para atravessar ali? Como que ia atravessar o Rio Jordão? Não tinha mais Moisés com o cajado ali para bater na água e o mar se dividir em dois ali. E agora? Como que seria? Então, Josué foi levantado num momento complicado, num momento em que ele teria que vencer um desafio. E liderança é sempre isso. Sempre que a gente vai assumir alguma coisa, que a gente vai tomar certa posição, a gente vai ser levantado para enfrentar algum tipo de desafio. Sempre assim. Quase nunca é diferente disso. Tem que ir lá? Gente, eu e o Lindenberg vamos precisar sair para resolver o negócio rapidinho. 5 minutos, beleza? 5 minutos a gente já volta. Se a gente não voltar em 5 minutos, se virem aí, tá? Vai, porque
Vai. Gente, a gente saiu um tempinho aí. Nossa, que aperto Hein, gente, ó, atenção aqui, ó. A gente sai um minutinho aí, né? A gente sai um minutinho aí. E como foi ficar sem liderança por um pouco de tempo? Sabia? Falei. Sei lá. Então, ele tava focado na conversa. É engraçado que quando a gente está num momento onde a gente não tem quem direcione algo que a gente precisa fazer, a gente faz exatamente igual o povo fez naquela época. O nosso texto lá, né, 21, 25, diz, naqueles dias não havia reis em Israel, porém cada um fazia o que parecia o que bem aos seus olhos. Aí o que acontece? Aí um começa a conversar aqui, o outro começa a conversar ali, os outros levantam do lugar e vai fazer fofoca ali. E aí é exatamente isso que acontece quando não tem um líder, alguém que direcione o que precisa ser feito em algum ambiente. Então a importância de um líder está aí, gente. A importância de um líder é influenciar e direcionar o que precisa ser feito, porque senão o povo fica, como diz aqui o texto aqui, numa confusão social. Para onde que eu vou? O que eu vou fazer? Se a gente não se desse 5, 10, 15 minutos a gente não voltasse, o que vocês vão fazer? Eu fico aqui panguando aqui até acabar a aula. Ou alguém ia lá. Será que alguém ia lá atrás do pastor perguntar o que aconteceu? Será que alguém ia mandar mensagem perguntando o que aconteceu? Ou será que alguém ia assumir? algo muito importante. Será que alguém ia assumir aqui da aula? Não, isso Não. pode ser. Por que não? Porque ninguém estudou a lição. Por que não? Porque ninguém estudou, Ninguém mas tava não- procurando alguém pra falar ali. Então, e aí? E vocês não acham que devia ser diferente? E vocês não acham que devia ser diferente? E aí? A gente acabou de sair de um trimestre falando a respeito de discipulado, ser discípulo de Jesus, imitadores de Cristo. E a gente entrou num trimestre de liderança. E a gente está falando muito a respeito de liderança, a respeito de posicionamento, de se levantar e fazer. De não ficar aguardando os outros fazer, mas de fazer. E aí? Será que a postura não era para ser diferente? Reflitão. Reflitam aí, gente. Ó, pense. Josué deveria ter pedido ao Senhor um sucessor? O que vocês acham? Ele deveria não só ter pedido, ele deveria ter formado alguém. Mesmo, por exemplo, que Deus falasse assim, não vou levantar nenhum líder não, vou deixar o povo pastar aí um pouquinho. Mas Josué tinha que ter preparado alguém, Josué tinha que ter moldado alguém, formado alguém, treinado alguém para exercer uma possível sucessão aí na liderança. Então, ó, ponto importante, as Escrituras Sagradas mostram que a falta de um líder permanente trouxe sérias consequências para todo o povo de Deus. Então, gente, a liderança é importante? A liderança tem a sua importância. Aí, a gente sabe da importância que a liderança tem perante o que a Bíblia diz. Mas a gente também precisa entender a importância que a liderança tem individualmente para cada um de vocês. Certo? Então, ó, tópico 2 aí. A falta de um líder. E aí a gente entra no problema geral. Sabemos que liderar é o mesmo que conduzir pessoas, orientando-as nas mais diferentes situações da vida. Tal conceito nos mostra que a liderança é essencial para o sucesso de um empreendimento e o bem-estar de uma sociedade. Todo grupo social sem uma liderança está fadado ao desastre. Assim como Israel no tempo dos juízes. Certa vez o Senhor Jesus, vendo uma multidão, se compadeceu dela, porque andavam como ovelhas que não têm pastor. Mateus 9,36. A percepção de Jesus a respeito daquela multidão expõe pelo menos duas importantes lições. Lição número 1. Devemos o quê? Cuidar para que haja líderes que se importam com o rebanho. 2. A falta de líderes segundo o coração de Deus é uma tragédia. Então, gente, o que a gente tem aqui? A gente acabou de fazer essa brincadeirinha aí com vocês aí e tal. Por quê? Porque a gente precisa mostrar para vocês de alguma forma que é necessário existir alguém quando a gente não está aqui, mano. Porque o papel de um líder é influenciar, mas não é que vocês precisam ser dependentes da gente. Pelo contrário,
Vocês precisam ser independentes de nós. Vocês precisam estar além. Vocês precisam estar preparados para o dia que eu e o Lindenberg não estiver aqui. E o presbítero Guilherme também não estiver aqui. E alguém bater no peito e falar assim, ó, eu estudei a lição e eu vou dar aula hoje, pastor. E aí? Sabe por quê? Porque eu e o Lindenberg, a gente estava ali escondidinho ali e conversando a respeito do texto que a gente leu. Se a gente for ler o texto aqui, ó, o verso 7, ó, e serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, todos os dias dos anciãos, que prolongaram seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor e a qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Nun, servo do Senhor, da idade de 110 anos. Sepultaram, o 10. E foram também congregada toda aquela geração a seus pais. E outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizeram. Então, Josué era um líder top, da hora. Josué passou adiante algumas coisas. Tanto que depois que Josué morreu, os anciãos que trabalhavam com Josué seguiram ainda obedecendo ao Senhor e direcionando o povo. Porém, a geração que veio depois deles já não conhecia o Senhor. Por quê? Porque essa geração que veio depois de Josué não passou adiante. Então aqui, hoje, a gente está aqui passando adiante para vocês. E vocês precisam passar adiante. Essa sim é a herança que vocês precisam passar. Essa é a herança. É isso que vocês precisam colocar adiante. Para os filhos de vocês, para os liderados de vocês, para as pessoas que estão ao lado de vocês, caminhando com vocês. Por quê? Porque se vocês não passarem adiante, chega uma hora que o negócio, a fonte seca, vai morrer. Vai morrer, não vai ter ninguém. Não vai ter pessoa, não vai ter recurso, não vai ter nada. Por quê? Porque alguém negligenciou a responsabilidade de passar adiante o conhecimento do Senhor que tinha, o algo do Senhor que tinha para oferecer. Então, a gente precisa estar atento nisso, a gente precisa cuidar, esse é o principal, a gente precisa cuidar para que hajam líderes, para que existam líderes. Esse é o papel do líder, esse é o papel das pessoas do rebanho de Deus, é cuidar para que não faltem líderes. E velho, eu vou falar uma coisa para vocês, a gente vive uma crise muito grande nas igrejas hoje, porque a gente olha, tinha uma época, quando eu era adolescente, a gente olhava para a igreja e sempre que a gente ficava sabendo que ia trocar a liderança, a gente ficava, quem vai ser? Quem vai ser? Quem vai ser? E aí a gente ficava assim, pode ser o fulano, pode ser o ciclano, pode ser o beltrano, pode ser não sei quem, pode ser não sei quem, aquele casal ali, tá não sei o quê. Tinha tantas opções que a gente não conseguia saber quem é. Hoje na igreja, se a gente fala que vai trocar a liderança, a gente fala assim, quem será que vai entrar? Porque não tem ninguém, velho. Isso é triste, mano. Isso é triste. Isso é ruim. Isso quer dizer que alguém está negligenciando o papel. Isso quer dizer que alguém está faltando. Pode ser o líder que não está passando adiante ou pode ser o liderado que não está querendo aprender. Um dos dois está negligenciando a sua responsabilidade. Então, a gente precisa ter isso em mente, a gente precisa cuidar para que não faltem líderes, para que hajam líderes. E a gente vai falar um pouco mais a respeito disso nos próximos tópicos aqui. Vocês são os líderes do futuro. Vocês são os líderes do presente. E vocês precisam se preparar para isso. Vocês precisam estar prontos para isso. Porque se vocês não estiverem prontos para isso, quem vai estar? Vai chegar uma época que não vai ter mais Henrique aqui, velho. Vai chegar uma época que não vai ter mais Lindenberg. Não vai ter mais Pastor Zezinho. Não vai ter mais Pastor Márcio. Não vai ter. E aí? Quem vai se levantar? Bate no peito e fala eu. Tá fraco? Bate no peito e fala eu. Vocês vão se levantar, mano, em nome de Jesus. Vocês vão se levantar. Vocês são os líderes dessa geração. Vocês são os líderes dessa geração. Certo? Então, a situação na qual o povo de Israel foi submetido no período dos juízes, somada à atitude e às palavras de Jesus aqui expostas, é suficiente para mostrar o quão grave e problemática é a caminhada do povo de Deus, sem a presença permanente de uma liderança estabelecida pelo Senhor. Certo? Então, esse texto de Jesus aqui, Jesus, ele sai pregando, né, por várias cidades, por várias localidades ali, e ele começa a ver um povo sedento, um povo que queria... que queria alcançar alguma coisa, e ele vê que aquele povo estava desgarrado, estava boiando, estava distraído, por quê? Porque não tinha alguém à frente. E aí ele fala o quê para os discípulos, logo na sequência? Realmente grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. É isso que Jesus fala.
Então, ó, a obra está aí, a obra é grande, o rebanho é grande, a seara é grande, mas cadê os trabalhadores? Cadê os trabalhadores? Cadê os trabalhadores? Cadê os trabalhadores? Ajuda a minha fé, mano, vocês, hein? Vocês comeram hoje, gente? Pelo amor de Deus. Vocês comeram, mano, ó. Certo? Então, ó, a gente precisa ter isso em mente, mano. Nós somos os trabalhadores, nós somos aqueles que vamos nos levantar para fazer o que é necessário fazer, certo? Sobre o tópico 2, as consequências gerais. Quais são as consequências para o povo de Deus que a falta de uma liderança estabelecida por ele pode causar? Segundo a experiência de Israel no período dos juízes, podemos apontar os seguintes efeitos. As pessoas ficam sem ter uma direção, ficam perdidas, certo? A gente viu isso aqui agora. E se tornam como um barco à deriva. O povo passa a ter uma ideia errônea de que é livre para fazer o que bem entender, prejudicando o próximo e a si próprio, e a nação como um todo. As pessoas ficam mais vulneráveis aos ataques dos inimigos e a toda sorte de males. Então é o que eu sempre falo. Tem muitas pessoas que a gente vê na igreja e chega um determinado momento que essa pessoa fala assim, olha, eu tô desanimada. A pessoa começa a falta num culto, daqui a pouco falta no outro culto, aí falta no outro culto. Aí você fala assim, irmão, você precisa vir para a igreja. Ah, mas eu não tenho força. Mas se você ficar fora da igreja, você vai ter força? Quando? Não vai ter. E aí, quem anda longe do rebanho é presa fácil pro lobo, mano. É presa fácil pro lobo. Então, esses 3 problemas aqui, ó. Você não tem direção quando você não tem liderança. Você acha que você é livre para fazer o que você quiser, quando não é. E você fica mais vulnerável aos ataques do inimigo. Você fica muito mais vulnerável. Diferente do que se você estiver no seu habitat, ali no meio do seu rebanho, com outras pessoas congregando junto. Porque a união vai ajudar um a caminhar, vai ajudar um ou outro a caminhar, certo? O registro dos acontecimentos narrados no livro de Juízes é cíclico, ou seja, acaba um ciclo, começa o outro, acaba um ciclo, começa outro. Pois a história se repete muitas e muitas vezes. Ou seja, Israel cai na idolatria, Deus subjuga Israel a outros povos, Israel clama em meio ao sofrimento e Deus os livra por meio de juízo. E assim sucessivamente. Certo? Ao que parece, uma das formas de Deus corrigir o seu povo é privando... Escutem bem isso aqui. Ao que parece, uma das formas de Deus corrigir o seu povo é o quê? Privando-o de líderes que o represente. Ou seja, se vocês têm líderes ruins, é porque Deus está tratando com vocês. Véio. Se vocês não têm líderes, ou se vocês têm líderes ruins, é porque Deus está tratando com vocês. Porque Deus levanta líderes que representam Ele, que são segundo o seu coração, para fazer coisas boas. Então, se vocês têm líderes ruins, é porque Deus quer tratar algo em vocês, em nós, certo? Da mesma forma, quando Ele quer abençoar e recompensar o seu povo, Deus presenteia os líderes segundo o seu... Deus o presenteia com líderes segundo o seu coração. Então, eu vou falar um negócio aqui que talvez você não saiba, mas presente de Deus não é seu namorado e sua namorada, é seu líder. Olha que coisa maravilhosa. Presente de Deus é seu líder. Presente de Deus é seu líder. Peguem isso aí, gente. Peguem. Presentão, hein? Que presentão, hein? Presentão, mano. Presente de Deus não é seu namorado, sua namorada, sua esposa, seu esposo, não. Seu crush, não. É seu líder, velho. Agradece, hein? Ó. Agradece. Agradece. Ó, como igreja do Senhor, devemos clamar a Ele. E aí, ó, clamar a Ele. Presta atenção. O que significa orar? Orar. Falar. Orar é falar. Quando a gente está lá na aula de português, lá, né? Orações, não sei das quantas lá. Não é oração, Pai Nosso que está. Não, é oração, são frases. São frases, né? Então, ó, EBT também é cultura, né? Vai pensando. Então, são frases. Orar é falar, né? Tanto que quando a gente tem cursos aí de oratória, é o quê? De você falar melhor, de você aprender a falar melhor, se comunicar melhor. Então, orar é falar. Mas clamar é diferente. Clamar significa falar em voz alta, pedir em voz alta. Então, orar é conversar, a gente está conversando aqui normal. Clamar é diferente, é alto. E aqui, ó, nós devemos clamar a Deus, pedindo que nunca faltem líderes espirituais cujo caráter seja ilibado. Isso é uma responsabilidade do povo de Deus. É orar pelos seus líderes e orar para que não faltem líderes segundo o coração de Deus para as nossas vidas.
Porque o dia que faltar líderes, segundo o coração de Deus para nós vamos ficar perdidos igual barata tonta, mano. Nós vamos correr para lá, vamos correr para cá, vamos patinar no gelo e não vamos sair do lugar. É isso que vai acontecer. Então é nossa responsabilidade clamar a Deus. Clamar é orar, é falar alto, é falar para Deus ouvir, é como se tudo dependesse daquilo, é clamar a Deus para que não faltem líderes, certo? Sobre o tópico 3, as principais consequências. As consequências da falta de uma liderança permanente são inúmeras, porém as principais, de acordo com o livro de Juízes, são a confusão social, o caos moral e a apostasia. O povo de Israel se esqueceu do concerto com o Senhor, que o havia resgatado do Egito. O povo, sem direção, passou a caminhar pela senda da idolatria e da devassidão. Como forma de punição pelos pecados, era oprimido e saqueado por diversos povos inimigos. Então a consequência de não se ter uma liderança constante, uma liderança permanente sobre a sua vida, é que você vai caminhar por caminhos tenebrosos. Se você não estiver firmado no caminho, você vai ficar sem direção, e sem direção você está um alvo fácil para caminhar por caminhos que não são os caminhos que Deus trilhou para você. E isso vai te trazer consequências para a sua vida, certo? Pense, você valoriza seus líderes? Não responda. Reflita. É sério, reflita. Você valoriza os seus líderes? Por que essa pergunta é importante? Porque muita gente acha que valorizar o líder, Lindenberg, é só no dia do aniversário lá, dar R$10 para fazer a vaquinha e dar um presente pro líder. Tem gente que acha que valorizar o líder é só dar um presente. É só dar na IBF lá, eu me comprar um sorvete, eu ganhei um sorvete lá, tava calor pra caramba, comprei um sorvete lá, ganhei um sorvete. Isso é valorizar o líder? Também é uma forma de valorizar o seu líder também. Mas valorizar o seu líder é ouvir quando ele te aconselha. É quando ele fala assim, não faz isso, não namora com fulano, não namora com ciclano, não namora com a Beltrano. Aí não vai você falar assim, mas é meu amor da minha vida, eu vou namorar mesmo assim. Não, não é isso. É você olhar, o presidente é o seu líder. É você olhar e falar assim, líder, tá bom, eu vou orar mais, eu vou buscar mais a presença de Deus, eu vou tentar entender melhor o que Deus quer de mim. É quando o seu líder fala assim, não vai por esse caminho, ouve o que eu estou te falando. É você ouvir, é você dar ouvido. Você valorizar o seu líder, é o seu líder marcar encontro de jovens 9 horas da manhã domingo, você não chegar 9h10, 9h15, você chegar 9 horas, ou 10 para as 9. Referência. Essas coisas é valorizar o seu líder. É quando o seu líder mandar mensagem no grupo, no WhatsApp, é você responder. Isso também é valorizar o seu líder. Amém, Jesus. Deus está falando ou não está aqui? Jesus por isso. Isso também é valorizar o líder, gente. Porque eu vou te falar uma coisa, não são as grandes coisas que desanimam os líderes, são os pequenos detalhes, mano. E deixa eu falar uma coisa pra vocês, sabadão agora a gente teve na IBF uma conferência de jovens, com mais de 400 pessoas lá. E a gente teve a oportunidade de sentar com vários e vários líderes de jovens. E posso falar um negócio? As reclamações dos líderes de jovens são as mesmas. Não consigo me comunicar com o pessoal, porque o pessoal não me responde no grupo. Marco trabalho de oração, não aparece. Na escola bíblica, não estão presentes. São os mesmos problemas. Em todo lugar, velho. Tô fraco, Galinha da Angola. Tô fraco. Mas não se esforça para se fortalecer. Não aceita ajuda da liderança. A liderança procura. Não, tô bem. Tá bem, vai morrer então, velho. Então, gente, é as pequenas coisas que desanimam. Teve um líder lá, Lindenberg, que falou pra mim assim, olha, eu acabei com o grupo de WhatsApp do grupo. Eu fechei o grupo, desfiz o grupo porque não estava adiantando nada. Eu mandava mensagem e ninguém respondia. Eu mandava mensagem e ninguém nem olhava. Saía do grupo, não falava nada. Desfiz o grupo. Então olha o que pequenas coisas fazem. Isso só vai desanimando. Isso faz com que cada vez menos pessoas queiram ser líderes. Isso faz com que menos pessoas cada vez mais queiram assumir uma posição de liderança. E será que a gente não pode mudar isso? Será que a gente não pode fazer melhor do que a gente está fazendo? Será que a gente não pode valorizar mais os líderes que a gente tem hoje? Então, novamente, eu pergunto para vocês, se vocês tinham respondido que sim antes, reflitam de novo se vocês valorizam os líderes de vocês. Reflitam novamente. Certo? Ponto importante. A liderança precisa de respeito e apoio
apoio para exercer o seu trabalho com excelência. Então, mano, respeitem as decisões que os seus líderes tomam. Às vezes pode não ser o melhor que vocês acham, mas se o seu líder está como líder, é porque ele tem alguma experiência a mais, ou algo que você não passou, ainda ele já passou. Respeitem as decisões, respeitem quando ele falar não, quando ele falar sim. Respeitem quando ele pedir vai, quando ele falar fica. Respeitem. E apoiem quando os líderes de vocês trazerem projetos. Vamos fazer isso aqui? Vamos pra cima, líder. Ah, mas eu não concordo. Então chega no seu líder e fala assim, ó, líder, eu não concordo, eu acho que dava pra gente fazer melhor assim. Não vem só com a crítica, vem com a solução também. Se você não concorda, se você acha que tem um jeito melhor de fazer, então chega e fala assim, ó líder, eu achei da hora essa sua ideia, mas eu acho que dá pra fazer de um jeito melhor. Alguém que já chegou com ideia pra mim aqui, ou pra qualquer um dos líderes aqui, já tomou patada, já falou assim, não, fica quieto aí que você não sabe de nada. Já aconteceu isso com alguém aqui, gente? A gente é super aberto. Já aconteceu, Sara? Ela tá assim, ó. Já aconteceu, Sara? Pega uma faca aí pra mim. Meu, a gente é super aberto a ideias. A gente dá pra vocês liberdade, pra vocês chegarem na gente e falar assim, olha aí, o Henrique, o Bispo, o Elber, o Mica, o Lucas, Flávio, olha, isso aqui, pô, dá pra gente fazer assim, assado. Isso é relacionamento. Vocês têm essa liberdade, o problema é que vocês não usam ela. É uma pena que vocês não usem ela. Certo? Então, tenham em mente isso, apoiem e respeitem os líderes de vocês. Porque isso vai promover com que eles consigam exercer o trabalho deles com excelência, cada vez mais. Isso motiva o líder. Isso faz o líder querer fazer cada vez mais pelo seu grupo. Certo? 3. A solução. 1. A inevitável necessidade de transição. Então, uma das soluções é uma transição ocorrer, certo? A obra de Deus não é feita por uma pessoa apenas. Deus decidiu conduzir o seu povo por meio de homens, não homem, por homens. Contudo, sabemos que todos os homens têm as suas limitações. E a gente conversou na primeira aula, na segunda aula, aliás, né? Que um líder precisa o quê? Saber as suas limitações. A pessoa do líder, o líder precisa reconhecer os seus limites, não foi isso que a gente conversou? Certo? Porque senão ele invade o espaço de outros líderes. Senão ele invade o espaço que não é dele. Ele faz o que não é para ele fazer. E aí ele acaba se perdendo na sua liderança. Ele perde a razão. Então, todos os homens têm as suas limitações. E toda a liderança é o quê? Passageira. Então não existe uma liderança eterna, gente. A única liderança eterna que existe é a de Jesus. É a única. É o único governo que dura eternamente. A liderança do Henrique vai passar um dia. A liderança do bispo dos adolescentes vai passar um dia. A liderança do Elber vai passar. A liderança do pastor Zezinho sobre a refúgio vai passar um dia. A liderança, a gente acabou de ver uma eleição aí, a liderança do governo Jair Bolsonaro sobre o Brasil está acabando. Vai entrar uma nova liderança. Lideranças são passageiras. Lideranças de homens são passageiras. Então, não existe uma liderança eterna. A gente precisa entender isso, porque quanto mais rápido a gente entender isso, mais rápido a gente consegue evoluir. Certo? Porque eu tenho que passar para todos, indistintamente. Sendo assim, a transição é o quê? Inevitável. Não tem como impedir, uma hora tem que acontecer. E deve acontecer segundo a orientação do Senhor. Não é o que eu quero, velho. Não é o que eu quero. Eu posso querer aqui, por exemplo, quando eu sair do Ministério de Jovens, eu quero colocar o Kesley como meu sucessor, um exemplo. Mas de repente Deus olha e fala assim, não é o Kesley que eu quero, é a Carol que eu quero colocar como líder dos jovens. E aí? Aí eu vou falar assim, não, Deus, cala a boca aí, quem manda sou eu? Não, velho. Tem que acontecer sobre a orientação do Senhor, é Ele quem manda. Isso vem ao encontro do que a gente falou antes. Deus tem as suas formas de trabalhar e o maior erro das lideranças hoje em dia é achar que elas têm o controle da decisão, sendo que a decisão parte do Senhor, tem que partir do Senhor. Eu lembro antigamente que para se colocar um líder na frente de um departamento, de um grupo, e para tirar também, era debaixo de muita oração, velho. Era muita oração, mano. Muita oração. Muita oração mesmo. E hoje em dia parece que, mano, é fogo, mano. Difícil. Então a gente vive tempos complicados, gente. A gente vive tempos complicados, certo? Precisa acontecer segundo a orientação do Senhor. Assim como Moisés, o líder precisa ter desprendimento e compromisso com o futuro da obra de Deus. Então, o que é ter desprendimento? É entender que o grupo não é dele.
É entender que a posição que ele está, os liderados que ele toma conta, que ele lidera, não são dele. Não são dele. Ele não é proprietário dessa galera. E eu não sou proprietário dos jovens. Eu chamo vocês de meus jovens, meus lindos, né? Às vezes eu chamo vocês lá no grupo. Mas não é porque não é um sentimento de posse. É um sentimento de cuidado. Mas não é porque vocês são meus. Tem gente que acha que o grupo é meu. Não, é meu. É meu. É meu grupo. É meu grupo, ninguém vai chegar, ninguém vai liderar junto comigo. É eu. Ninguém vai vir depois de mim, é só eu. É achar que eu estou preso ali o tempo inteiro e eu não posso sair, não. Pastor Henrique, você vai dirigir uma igreja lá? Não, eu sou líder de jovens, meus jovens, não. Cara, desprendimento. É entender que eu estou aqui como líder de vocês agora. Mas amanhã eu posso não estar. É entender que é uma liderança passageira. E quando eu tenho desprendimento, quando eu entendo isso, quando eu entendo que, poxa, eu estou como líder de jovens, eu exerço meu papel, eu amo estar aqui, eu amo liderar e cuidar de vocês, mas vai ter um momento que eu vou precisar sair, eu entendo que eu preciso preparar o futuro para quando eu sair. Isso mostra o quê? Isso mostra amor. Isso mostra amor com a obra de Deus. Isso mostra compromisso com o futuro. Porque se eu achar que é só meu, então eu vou cuidar do meu presente. Ó, a liderança comigo está assim, 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 e eu quero que se dane o próximo líder que vai entrar. Eu quero que se lasque. Mas não é assim que funciona. Eu preciso preparar para quê? Para que o próximo líder que assuma o Ministério de Jovens, ele assuma o Ministério de Jovens em condições melhores do que quando eu assumi. Essa tem que ser a visão. Essa tem que ser sabe, o foco. Esse tem que ser o caminho. Eu tenho que preparar para o meu sucessor um caminho melhor do que o que eu tinha quando eu assumi. Então eu preciso pavimentar esse caminho. Então hoje, quando alguém for assumir o Ministério de Jovens, essa pessoa precisa ter mais recursos, precisa ter mais autonomia, essa pessoa precisa ter mais informações do que eu tinha quando eu assumi. Então isso mostra o quê? Comprometimento. Isso mostra amor ao futuro da obra de Deus. E apresentar ao Senhor aquele que será escolhido para tal tarefa de suceder. O líder que prepara o sucessor demonstra reconhecer suas próprias limitações, a dependência de Deus e o amor à sua obra. Então, como a gente já falou aqui, você reconhecer e preparar alguém é sinônimo de amor, de desprendimento, de dependência de Deus, certo? De reconhecer que você não vai durar para sempre, que você tem as suas limitações e que alguém pode ser melhor do que você. Isso é muito difícil de dizer, né? Às vezes, né? Preciso sair para alguém entrar porque essa pessoa vai ser melhor do que eu. Isso aí mexe com o nosso ego, com o nosso orgulho. E a gente precisa aceitar isso, mano. Ponto. Certo? Grandes líderes tiveram cuidado de trabalhar na transição de suas lideranças, entre as quais se destacam a ousadia de Elias, quando escolheu Eliseu como seu sucessor. Então todo mundo conhece, né? Elias ia partir, Deus já tinha falado com ele que ele ia partir, e aí Elias escolhe Eliseu e fala assim: se você me ver partindo, você vai ser meu sucessor. E aí você pode pedir o que você quiser que você vai ter. E aí Eliseu fala: então eu quero porção dobrada do teu espírito. Eliseu fala na cara de Elias assim: eu quero ser melhor do que você foi, mano. Eliseu manda na lata. E aí Elias fala: se você me vê quando eu for levado, então isso aí vai ser te concedido. Certo? Então é necessário cuidado nessas transições. Coloca mais água pra mim lá, Kelvin, por favor, mano. Nossa, copinho lá, bispo. 2. O investimento nos mais jovens. Deus nunca teve problemas em usar pessoas independentemente de suas idades cronológicas. O Senhor falou com Samuel quando ele era bem jovem, pois o sacerdócio havia se corrompido. Davi era um menino quando foi separado e ungido para substituir Saul. Jeremias se considerou uma criança diante da incumbência de ser um profeta. E Timóteo enfrentou dificuldades por ter exercido o ministério pastoral sendo ainda tão jovem. Deus abençoe, mano. É preciso preparar as crianças. Quem mais? E os jovens, para que futuramente venham servir ao Senhor, exercendo uma liderança que glorifique o seu nome. Então, as crianças, eu costumo dizer que as crianças são o futuro da igreja. Antigamente a gente falava muito que os jovens eram o futuro da igreja. Mas a igreja cada vez mais vem tomando um rumo onde os jovens são o presente, são o agora. Vocês são agora. É isso que vocês precisam ter na mente de vocês. Não é para daqui 10 anos, não. É para agora, para ontem. Você tem pressa. Então, assim, as crianças são o futuro, mas vocês, jovens e adolescentes, vocês são o presente. Vocês são o agora. Então, vocês precisam se preparar. E a igreja que vocês frequentam,
precisa dar suporte para que vocês cresçam. Então, eu vou perguntar para vocês aqui, eu quero que vocês respondam. A igreja que vocês frequentam, a de Refúgio, dá a oportunidade de vocês aprenderem a respeito sobre liderança? Dá a oportunidade de vocês crescerem, se desenvolverem como liderança? Incentiva vocês a crescerem em liderança? Meu, sábado, a gente foi lá pra conferência lá. Mano, que palavra aquela do final do Felipe Levac, mano. Eu não tava lá. Mas eu assisti no YouTube depois, mano. Tive que ir embora mais cedo. Mas, depois eu cheguei em casa e assisti pelo YouTube. Meu, que palavra aquela, velho. Que palavra, velho. Quando a gente leva vocês para um trabalho desse, não é só para vocês conhecerem outras pessoas, não é só para vocês conhecerem um lugar diferente, sair um pouquinho da rotina, não. Para vocês serem impactados por uma palavra. Para vocês ouvirem uma palavra que vai vir de encontro ao coração de vocês. Então, mano, a gente faz seminários durante o ano. Esse ano a gente teve um seminário, vocês lembram qual foi o tema do seminário que a gente teve? Relacionamento e superficialidade. A gente faz seminários durante o ano aqui para vocês aprenderem mais a respeito da Bíblia, se prepararem mais a respeito do posicionamento de vocês, entenderem a vocação de vocês. No outro ano, no passado, se eu não me engano, a gente fez um dia com Deus, onde a gente teve 3 ministrações diferentes aqui. A gente teve uma ministração a respeito de chamado, constância. A gente teve outra ministração a respeito de ansiedade e depressão. E a gente teve outra ministração falando a respeito de sexualidade. Então, mano, não tem como falar que a igreja de vocês não incentiva vocês. Não tem como falar que a igreja de vocês não dá oportunidade para vocês crescerem. Nos adolescentes, eu não sei se tem, mas nos jovens a gente trabalha em departamentos. Então a gente tem vários departamentos, a gente tem reuniões de departamentos, onde quem trabalha em departamentos é ministrado a respeito de liderança, é ministrado a respeito de como exercer isso. Cada um tem a sua responsabilidade. Já estão sendo desenvolvidos para serem líderes no futuro. Então, aí fica a pergunta, se a igreja de vocês investe, vocês têm aproveitado essas oportunidades que a igreja tem oferecido? É isso que tem que ficar, é isso que tem que ser refletido. A igreja oferece oportunidade, os líderes de vocês estão investindo em vocês. E aí, o que vocês têm feito com as oportunidades e com o investimento que vocês têm recebido? Vocês têm absorvido? Vocês têm abraçado? Ou vocês não têm colocado em prática? Então, a gente precisa reconhecer isso. É o que eu falei, a gente não pode negligenciar a responsabilidade. Se não está acontecendo de uma forma normal, de uma forma bacana, esse processo de formação de líderes, então alguém está negligenciando a sua responsabilidade. Seja o líder ou a igreja de não estar incentivando, né, a preparação, a formação, seja a pessoa que não quer ser formada, que não quer absorver as oportunidades, que não quer abraçar as oportunidades. Eu acredito que nos tempos de hoje o que acontece é a falta de interesse. Porque tempos que eu vivenciei atrás, as pessoas até brigavam para ser líder, todo mundo queria ser líder. Hoje em dia briga para não ser, ninguém quer ser. Então eu acredito que seja a falta de interesse mesmo. Mas o que causa essa falta de interesse é o que a gente falou lá atrás. É esses detalhezinhos que a liderança traz pra gente. Esses dilemas da gente falar, uma pessoa não ouvir. É o que eu falo. A gente está liderando aí, os jovens hoje, cerca de 28 jovens, se eu não me engano. 28, 29 jovens. E, mano, o trabalho do líder é um trabalho que eu costumo dizer que é um trabalho, por vezes, ingrato. Por quê? Porque a gente olha, e dos 29 que eu lidero, às vezes 28 não dá a mínima do que eu tô falando. Mas às vezes tem um que dá a mínima, que abraça o que eu tô falando. Que fala assim, não, verdade, líder. Pô, não, tamo junto, vamos pra cima. Esse um faz tudo valer a pena. Esse um faz tudo valer a pena. O problema é que quem não tá na liderança não consegue enxergar isso, esse sentimento de gratificação. De alguém chegar e olhar e falar assim, líder, você foi importante pra mim nisso aqui. Você falou isso aqui pra mim e foi verdade. Você me aconselhou nisso aqui e eu segui e deu certo. As pessoas que estão ao redor não conseguem ver. Só conseguem ver quem é líder. Só que as pessoas não conseguem ver essa coisa boa, mas conseguem ver todas as outras ruins. Então assim, a galera consegue ver que ninguém responde no grupo. A galera consegue ver que quando marca rolê, alguma coisa assim, a galera falta, não tá aqui. A galera consegue ver tudo de ruim que acontece. Que um saiu, que um foi, que um não veio, que o outro, de vez de estar aqui, tá lá. A galera consegue ver tudo isso, mas só quem está na liderança consegue ver e sentir a gratificação de fazer o seu trabalho e ver que deu resultado.
Liderança não é resultado, gente, não é resultado. Mas quando você vê resultado, isso é gratificante e te é um combustível para que você faça mais e mais, você consiga caminhar mais e mais. Então, realmente, na época que eu e a Lari éramos do Ministério de Jovens, né, membros do Ministério de Jovens, a gente ia sobre liderança e, rapaz, era uma briga terrível, mano. Eu quero ser líder, eu quero ser líder, eu quero ser líder. E, mano, era terrível mesmo, era terrível. Era papo da galera querer sabotar o líder da equipe que eles eram pra poder virar líder no lugar deles, mano. É sério, não. Era um ponto zona, não. Era uma competição. Era, mano. Era uma competição doida pra ver qual equipe era melhor e tal, não sei o quê. Quem se destacasse mais pegava uma outra equipe, porque naquela época a gente tinha 100 jovens, né, mano? Fora adolescentes. Então, era 5, 6 equipes que a gente tinha, mano. Então, era um bagulho doido. E hoje a gente não vê isso. Né? Então, a gente precisa o quê? A igreja precisa oferecer isso para vocês precisam absorver também. Se a igreja não oferecer, vocês não absorvem. Mas se a igreja oferecer, vocês também têm a opção de não absorver. Então, abracem o que a igreja de vocês fomenta. Mano, isso aqui, ó, terça-feira, escola bíblica. Mano, falando sobre liderança, velho. Mano, olha as aulas que a gente tá tendo aqui, velho. As aulas que a gente tá tendo aqui, velho. E eu tô aprendendo, mano, demais, mano. A aula retrasada de Moisés, que eu ministrei aqui, mano, quando eu tava estudando a revista, mas eu tô tentando tapar na minha cara, velho. E isso é bom, mano. Isso nos ensina. Esse momento que vocês têm aqui, não abram mão dele, mano. Vai ter dias que vocês vão chegar da escola, vai chegar do trabalho, vocês vão chegar cansados, e vocês vão falar assim, meu, eu não quero ir pra escola bíblica. Venham, mano. Não abram mão dessa oportunidade. Não abram mão disso. Não abram mão de estar nos encontros de jovens, nos adolescentes. Não abram mão de estar nos cultos. Não abram mão, porque tudo isso forma a gente. É isso que forma a gente. A gente não pode ter só conhecimento, a gente precisa ter graça. A gente não pode ter só graça. A gente precisa ter conhecimento, então é união, a gente precisa estar junto. E a vida de igreja local, gente, é que forma a gente, viu? É que forma crente. Teólogo, faculdade, forma. Pastor, seminário, forma. Mas crente de verdade é vida de igreja, mano. É lidar com o irmão que não concorda com você. É você ver o irmão fazendo coisa errada e ter que falar e corrigir ele. É você fazer coisa errada e vir alguém te corrigir e você aceitar também. Vida de igreja, mano. Comunhão. É isso que forma crente. É vida de igreja, certo? Então, gente, a igreja de vocês investe em vocês. Então, né, absorvam essas oportunidades. O Douglas Gonçalves falou uma coisa uma vez interessante. Ele falou assim, olha, eu acho que quem é de departamentos vai entender o que eu estou falando aqui. O Douglas Gonçalves falou uma vez assim, antigamente a gente investia para depois ter uma resposta. Agora, quando eu quero formar líder, eu não invisto primeiro para esperar uma resposta. Eu espero uma resposta primeiro, depois eu invisto. Ele falou assim, eu chego em alguém, qualquer um, assim, e dou um livro para a pessoa. E aí a pessoa pega e fala, eu falo assim, toma para você um livro aí. E aí passa uma semana eu pergunto para a pessoa, e aí, você leu o livro? E aí a pessoa fala para mim assim, eu não li porque não sei o que e tal, não sei o que. Não, beleza. Passou 2 semanas, eu chego na pessoa, e aí, leu o livro? Não sei o que, pá, blá, blá, não consegui e tal. Passou 1 mês, e aí, leu o livro? Porque eu não consegui, por não sei o que. Ele fala, já descarta. Não serve para ser líder. Não quer ser líder, não tá me dando resposta. Não dá para eu investir, eu vou perder tempo investindo. E a primeira coisa que eu fiz quando coloquei a galera em departamento, a primeira coisa que eu fiz foi distribuir um livro. Você lembra, né? Sabe, o chamado Subiremos Juntos. De um amigo meu, chamado Wanderson. Falei, leia esse livro. E, pra minha surpresa, a galera leu, velho. A galera leu o livro. E é uma coisa que a gente precisa dar resposta. Hoje a gente não tem tempo, a igreja não tem mais tempo para ficar perdendo, gente. Então, assim, ou vocês dão resposta, ou vocês perdem investimento. É simples assim. Então, absorvam, aproveitem as oportunidades que vocês têm. Aproveitem o investimento que vocês têm, porque tem muita igreja que não dá isso pra vocês. Viu? Tem muita igreja que se vocês forem esperando isso aí, vocês morrem de fome, velho. Vocês não vão ter. Vocês não vão ter nem liberdade para falar, nem liberdade para ouvir, nem muito menos liberdade para aprender. Então, ouçam e absorvam, aproveitem as oportunidades que vocês têm, certo? Sobre o tópico 3 aí, pra gente finalizar. Acho que já deu horário, já, né? Deixa eu falar, Tá tempo ainda. Caramba, nós ainda perdeu 10 minutos lá se escondendo, hein? Deixe um legado positivo. Então foi o que a gente falou aqui de legado, né? Desde o começo aqui falando de legado. Então, o que é um legado? Segundo o dicionário Hollis, não sei como é que fala esse negócio. Hollis.
significa o que é transmitido às gerações que se seguem. Partindo desse significado, podemos afirmar que o legado de alguém é algo que o tempo não é capaz de desfazer. Olha que frase bonita. O legado é aquilo que o tempo não desfaz. Forte isso aí. Mas a gente também pode concluir que o legado não tem relação só com bens materiais, mas com princípios, valores e exemplos de vida. Provavelmente você conhece alguém que já morreu, por exemplo, e você olha e fala assim, nossa, mas aquela pessoa, ela era assim, 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 ela defendia isso, 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 isso. Ela fez tal coisa que até hoje fazem ainda, criou uma tradição, alguma coisa assim. Talvez vocês conheçam pessoas assim. Eu conheço, na minha família tem algumas que morreram e que deixaram um legado. Deixaram algo que o tempo não apagou. Por exemplo, meu avô, ele morreu em 11 de dezembro de 2008. Meu aniversário, dia 11 de dezembro de 2008. Ele faleceu. E ele deixou um legado, mano. E foi um legado bacana que unia muita família, que era o quê? Jogar dominó. Jogar dominó. Quando a gente está em família, o que a gente faz? Vamos jogar dominó. Então sempre que a gente se reúne em família, vamos jogar dominó. É isso que faz a gente se lembrar dele. Isso que faz a gente... Isso foi uma coisa que ele deixou, que ele começou na nossa família e está até hoje, mano. A gente está lá. Ele morreu, a maioria dos irmãos dele morreram. Tá meu pai aí, tá eu, veio agora meu filho. E, mano, a gente tá lá, meu pai joga dominó, ele joga dominó, meu pai joga dominó, eu jogo dominó, meu filho vai jogar dominó também. E aí tá na família, é um legado, ele deixou um legado, ele deixou um algo. É um negócio simples, uma brincadeira, mas é uma coisa que une a família. Quando a gente tá ali, a gente brinca, a gente se diverte, zoa um outro, enfim. Então, legado é algo que vai muito além de uma herança, de algo que a gente deixa, né, pro filho, dinheiro, bens materiais, carro, casa, enfim. É algo, é princípios, é valores, são lembranças, são momentos. Tudo isso são legados, certo? Então, não podemos também nos esquecer que nas escrituras sagradas, alguns líderes deixaram um legado de dor e sofrimento. Então, por isso que o tópico aqui se diz, deixe um legado positivo, porque também existem legados negativos. É o caso, por exemplo, de Sansão. Aqui a gente vai ver, está falando de Acabe e de Jezabel, símbolos da idolatria e da apostasia. Outro exemplo é o legado de Sansão. Este jovem foi chamado pelo Senhor para libertar o povo da mão dos filisteus, mas decidiu não seguir o exemplo de seus pais e abandonou os princípios bíblicos para fazer as suas próprias escolhas e seguir a sua vontade. Então, imagina, né? Sansão, o cara que tinha tudo para dar certo, o cara que tinha uma história de sucesso escrita por Deus para ele. E o cara abriu mão, mano. E aí deixou um legado. Qual foi o legado dele? Virou chacota, mano. Ficou cego, raparam a cabeça dele, furaram os olhos dele, botaram ele pra girar o negócio lá assim, no meio dos filisteus, enquanto os filisteus ria da cara dele. Ó o herói de Israel aí, ó o libertador de Israel aí. Ó o cara que foi chamado pra matar a gente aí. Igual um burro lá, rodando o negócio, burro de carga. Então, ele deixou um legado péssimo. Um legado péssimo. Acabe foi o cara mais banana, acho que ele foi mais banana que Adão, velho. Porque Adão tá lá de boa lá, Eva chega, come aqui, beleza, não pergunta de onde vem, não sabe de onde foi. Era pra ele, tem que caçar comida, aí ele manda a Eva. Aí ele vai, come de onde não é pra comer, peca todo mundo, e depois ainda quando Deus vem confrontar ele e fala, a mulher que você me deu aí, Bananão. Mas aí vem Acabe, pra superar Adão, velho. Acabe foi um bananão, como diz Caio Ribeiro. Um bananão. O cara casa com uma mulher lá, não sei da onde lá, filha do profeta de Baal, sacerdotisa de Baal, de Acera, traz a mulher para dentro de Israel, para dentro do palácio. Ela fala assim, não, agora a gente vai adorar Baal e Acera. E ele fala, beleza então. Mano, que louco, velho. Como assim? Ele falou, ele aceitou adorar? Mas banana de cartão. Bananão, mano. Então, mano, Acabe pra mim foi, se não é o maior, é um dos mais bananões da história da Bíblia, velho. Acabe, então, ele tomava conta de Jezabel. Tanto que, mano, Acabe não tinha respeito de ninguém, velho. Você vê quando Elias chega lá, Elias aponta o dedo na cara dele e fala, fica quieto, mano. Você Ele fala, Acabe chega em Elias, como é que ele fala de Elias? Ele fala assim, então é você que é o perturbador de Israel? E aí Elias cata e dá uma patada nele lá, mano. Mano, ele não tinha moral nenhuma com o cara, mano. Acabe era bananão demais, velho. Então, são legados negativos.
São coisas que o tempo não apaga e que ficam marcadas. Então, como vocês querem ser lembrados? Qual é o legado que vocês querem deixar? Eu sei o legado que eu quero deixar. Eu não sei se eu já tenho deixado algo. Isso quem pode dizer são vocês. Mas eu sei o que eu quero deixar. Eu sei o que eu quero deixar para as próximas gerações. Eu sei o que eu quero deixar como legado para quem vier depois de mim. E vocês precisam também querer deixar um legado positivo, um legado que alguém olhe e fale assim, olha, o tempo não vai apagar isso aqui. O tempo pode passar o tempo que for, não vai apagar. Isso aqui foi Deus que fez. E aí a gente lembra lá da passagem que está lá em João 16,15, né, que diz que não fomos nós que escolhemos a Cristo, mas Cristo nos escolheu para que a gente vá e dê frutos que permaneçam. É legado, isso é legado. A gente precisa dar frutos que permaneçam. Não é fruto que faz aqui agora, acabou depois, não. São legados, mano. Legados. É coisas que permanecem. Então, ó, Sansão menosprezou a capacidade e o poder que o Senhor lhe concedeu. Toda liderança precisa estar consciente do quê? Responsabilidade. Responsabilidade de se deixar uma Herança. o quê? Frutífera para as próximas gerações até que Cristo venha. Olha a responsabilidade. Quem puder abre para mim aí, Jeremias capítulo 23, verso 1 e 2. Olha a responsabilidade. Olha a responsabilidade do Jeremias, líder. capítulo o quê? 23, verso 1 e 2. Jeremias 23, 1 e 2. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas, e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Alguém tem a versão NVT aí? Eu tenho aqui. Eu quero que vocês abrem. É 23? 23, 1 e 2. Versão NVT. Ah, não, tem NVI. Ninguém tem NVT? Alguém abre aqui no meu NVT então? Não, mas tá baixando aqui. Tô baixando. Ó, Jeremias 23, 1 e 2, ó, na versão NVT. Ah, baixou aqui. Que aflição espera aos pastores de minhas ovelhas, pois destruíram e dispersaram aqueles de quem deviam cuidar, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a esses líderes do povo. A versão NVT fala não só pastores, fala líderes também. Líderes desse povo. Em vez de cuidarem do meu rebanho e o conduzirem em segurança, vocês o abandonaram e o levaram à destruição. Agora eu os castigarei pelo mal que fizeram. Então, olha a responsabilidade que o líder tem. Olha a responsabilidade da liderança. Quando a gente não faz o que a gente foi chamado para fazer e a gente negligencia a nossa responsabilidade, Deus está acima de nós, velho. Nós presta conta. A gente presta conta. Então, nós precisamos ter consciência da nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade é o quê? Deixar uma herança, deixar um legado. Algo frutífero. Algo que frutífero. Fruto gera fruto, certo? Se você pega um fruto e joga na terra, daqui a pouco sai ramos. Cria algumas coisas ali. As sementes estão dentro dos frutos. Então, tem que ser frutífero. Não adianta eu ser uma árvore bonitona lá, tal. É uma árvore, imitando uma árvore aqui. Da hora. Mas não ter fruto. Se eu não tiver fruto, não adianta. A Bíblia diz que a árvore que não dá fruto é feita o quê? Vira Corta e o quê? cinza na fogueira. Certo? Então essa é a nossa responsabilidade. É sermos frutíferos, porque líderes formam líderes. Líderes formam líderes. Certo? Então, pessoal, concluindo, aprendemos desta lição a respeito da importância e o valor do líder segundo o coração de Deus e também as consequências da falta de uma liderança. É necessário preparar os adolescentes e os jovens para que futuramente venham servir ao Senhor exercendo uma liderança que glorifique o seu nome. Então, gente, não abram mão das oportunidades que vocês têm de aprender. Não abram mão da oportunidade que vocês têm de crescer, de amadurecer na presença de Deus. Abracem isso para vocês. É para isso que Deus chamou vocês, certo? Então vamos lembrar como que é mesmo a divisão da Bíblia? Tempo, histórico, poético, profetas maiores, profetas menores, evangelhos, a igreja primitiva, epístolas gerais, epístolas pastorais
Teve uma vez, que eu fiz a galera repetir aqui as 4 línguas que Paulo falava, umas 10 vezes, mano. 10 vezes. Vocês lembram ainda? Acho que vocês nem lembram, Não né? lembro mais não, mas eu Vamos lá, lembro como que que você é? falou. As 4 línguas, como que é? Eu não lembro mais Hebraico, aramaico, latim, não. E grego. Ó, Samuel aí, ó. Ligeiro, filho. Eu fiquei aqui, ó, fiquei uns 10 minutos da aula, só assim, ó. E a galera respondendo. Beleza, galera? Top? Gostaram da aula? Aprenderam bastante? Espero sim, espero que vocês tenham aprendido tanto quanto eu aprendi nessa aula. Tá bom, gente? Então, ó, o nosso texto principal, a gente vai ler lá, beleza? Pode deixar que eu leio, hoje eu não vou castigar ninguém, não. Hoje eu mesmo leio, tá? Beleza? Então vamos lá, antes que o pastor mande alguém chamar a gente aqui. Deus abençoe vocês, tamo junto. Quando vocês chegarem em casa hoje, mandem aquela mensagem no grupo falando que a aula foi top, que foi da hora, que quem não veio perdeu. Mandem lá nos adolescentes lá também.